Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica, sou professora da FESN e vou estar dando a aula de clínica médica, tá? Essa matéria que é nova. Enquanto estamos nesse período de pandemia, infelizmente, as nossas aulas presenciais, né, estão comprometidas, mas vamos fazer o possível para que vocês absorvam o conteúdo da melhor forma possível. Desde já eu quero deixar claro que se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem estar se comunicando comigo através do WhatsApp. Eu já estou lá no grupo da turma de vocês, tá bom? Então, eu estou disponível para estar esclarecendo qualquer dúvida que venham a existir. Hoje a nossa aula seria online, tá? Pela plataforma, mas infelizmente aconteceu um imprevisto e a nossa primeira aula vai ser gravada, tá? É uma aula curtinha, não tem tanta dificuldade. Vou estar fazendo acesso online com vocês, explicando melhor sobre isso, tá bom? Mas eu espero que vocês compreendam. No nosso próximo encontro, que vai ser online, eu quero sanar as dúvidas com vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, desde já eu quero pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta, vão anotando aí, né? Porque clínica médica tem muitos conceitos novos, tá bom? Que vai ser de grande importância para o conhecimento de vocês. Então eu quero que vocês se dediquem bastante, tá? Para não terem dificuldade. Então, qualquer coisa, se eu passar por cima aí de algum conceito que vocês ainda não conhecem, vocês anotem e na próxima aula online eu posso estar esclarecendo essas dúvidas de vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Inicialmente, tá? Eu vou apresentar para vocês a disciplina de clínica médica, tá? Então, o que é a disciplina? O que é que estuda a clínica médica, tá? Então, a clínica médica, ela vai se deter à assistência da enfermagem, certo? Aos seres humanos em situações clínicas, tá bom? E aí, a clínica médica, ela vai agir, vai intervir diretamente no âmbito da prevenção, no âmbito do tratamento e da reabilitação de alguns problemas que possam vir a existir dentro dos vários sistemas do nosso organismo, tá? Então, quais são esses sistemas? Então, a clínica médica, ela está interligada diretamente com todos os sistemas. Então, pessoas que desenvolvem algum problema, alguma doença em qualquer desses sistemas, muitas vezes eles dependem da clínica médica, que é mais específico dentro de um hospital como um setor, tá certo? Então, quais são esses sistemas? Sistema cardiovascular, respiratório, endócrino, digestório, sistema nervoso, sistema geniturinário, hematológico, né, que é diretamente relacionado ao sangue, e oncológico, tá? E aí, vai prestar essa assistência, certo, a esses pacientes com as doenças de maior prevalência na clínica médica. E aí, o conteúdo que a gente vai estudar durante essa disciplina, tá? O de hoje, que a gente vai iniciar com introdução à clínica médica. Os demais serão disfunções cardiocirculatórias, disfunções respiratórias, digestórias, metabólicas, urinárias, hematológicas, tá? E também vamos estudar as neoplasias, tá certo? Então, todas as doenças que acometem o nosso organismo, a gente vai estar estudando dentro do sistema. A gente vai estar estudando, conhecendo as principais doenças desses sistemas do nosso organismo, ok? Então, para iniciar, o que é clínica médica? O conceito de clínica médica, tá bom? Então, clínica vem do grego cline, que significa leito ou acamado. E médica vem do latim medicus, que significa cuidar de. Então, a junção dos dois, clínica médica,
significa cuidar de uma pessoa que esteja necessitando, que esteja em um leito, que esteja acamado, que está precisando de atenções especiais para a recuperação da sua saúde, tá bom? E aí é a especialidade, tá? Que vai tratar pacientes adultos, ok? Então, na clínica médica, é um setor voltado para pacientes adultos, tá? Que vai tratar pessoas que não vão passar por cirurgias, certo? Ou seja, um setor que não ficam aqueles que ainda vão para a cirurgia, tá? É um setor que também não é voltado para pessoas obstétricas. O que são isso? Qual é a população obstétrica? As gestantes, certo? Tudo relacionado ao parto, tá? Também não é o setor que vai receber algum problema ginecológico, tá? E os pacientes que vão estar na clínica médica, no setor de clínica médica, são aqueles pacientes que, mesmo precisando de uma necessidade, de uma atenção à saúde, eles estão estáveis, certo? Muitas vezes eles conseguem respirar sem uso de aparelhos, eles conseguem se comunicar, muitas vezes ele consegue até deambular, andar, tá certo? Então, são pacientes estáveis, com boas condições de saúde, com boas condições de recuperação. E aí, nesse setor, vai se prestar um cuidado integral. Quando eu falo de cuidado integral, eu vou estar cuidando desse paciente como um todo, certo? Atendendo todas as suas necessidades básicas, tá? E são pacientes que, embora não estejam estáveis, certo? Embora muitas vezes eles estejam deambulando, verbalizando, comendo, né? Pela própria boca, sem precisar de sonda, tá? São pacientes considerados de média complexidade. Por que média complexidade? Porque eles não estão nem graves e também porque eles não estão tão saudáveis, tá certo? Então, eles são considerados pacientes de média complexidade. E no âmbito, certo, do hospital, vai ser o setor que vai ter pacientes de diversas doenças, tá certo? Por quê? Porque todos aqueles sistemas que a gente viu lá no início, né? Sistema endócrino, digestório, sistema urinário, todos os tipos de sistema, esse setor do hospital ele vai atender. Então, é um setor, certo, que vai ter pacientes com as mais diversas doenças, mais características de doença, tá? E este setor ele vai ter uma ligação com outros setores, tá bom? Como assim uma ligação com outros setores? Porque muitas vezes a gente vai precisar transferir um paciente de um setor para o outro, ou da clínica médica para uma UTI, para o centro cirúrgico, tá? Ou para uma... E também a gente vai recebê-lo, tá certo? Então, pacientes que estão na UTI, que tem uma recuperação boa, que recebe alta da UTI, pode ser encaminhado, se ele não tiver alta hospitalar, ele pode ser encaminhado para a clínica médica para ficar lá ainda em observação, tá certo? Então, é um setor que vai ter ligação com vários outros setores dos hospitais, tá certo? Para que se preste um cuidado de forma integral a esse paciente. Então, quais são os setores que vai ter ligação? Então, vai ter ligação com a unidade de terapia intensiva, que é a UTI, tá? A unidade de hemodiálise, porque muitas vezes esses pacientes, geralmente pacientes que estão na clínica médica, tá bom? Que estejam com problemas renais, então eles necessitam fazer tratamentos de hemodiálise, então eles podem ser transferidos para o setor de hemodiálise e vice-versa, tá? Setor de banco de sangue, de pronto-socorro, tá? Então o paciente entrou na emergência, no pronto-socorro, então ele pode ser encaminhado para a clínica médica quando o quadro dele se estabilizar. Então, essa essa ligação, tá? Que vai ter com os outros setores. E aí é importante a gente conhecer os conceitos de algumas classificações, tá? Então, a primeira delas é doença, tá?
Então, o que é que vai ser a doença? Então, doença, né, que vem do latim, que significa doentia ou padecimento, tá? Vai ser o estado resultante, tá, da consciência da perda da homeostasia. O que é a homeostasia? A homeostasia nada mais é do que o equilíbrio do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo ele está em equilíbrio, todos os sistemas estão funcionando bem, significa que minha saúde está boa, tá? Ou seja, meu corpo se mantém em equilíbrio, tá? Então, quando eu falo em equilíbrio, eu não só falo de características físicas e características biológicas, eu incluo aqui também a saúde mental, tá certo? Porque se a nossa mente também não estiver saudável, consequentemente o nosso corpo vai padecer. Então é um conjunto, então saúde é um conjunto de fatores que proporcione meu bem-estar, tá? E para que eu tenha esse bem-estar, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem mentalmente e eu também preciso estar bem socialmente, tá? Então, se um desses três setores, mental, físico e social, estiver em desordem, consequentemente, tá? Há uma grande probabilidade de interferir na minha saúde, ok? Então, a doença é justamente isso, essa perca do equilíbrio, tá? Ou seja, a perca da homeostasia do nosso corpo, tá? E essa perda desse equilíbrio pode ser ocasionada por organismos vivos, certo? Ou então por agentes externos. Quando eu falo de organismos vivos, eu quero me referir a, por exemplo, a bactérias, aos vírus, certo? Aos agentes biológicos, aos fungos, aos parasitas, tá? E quando eu me refiro a agentes externos, eu estou me referindo a tudo aquilo que não é natural, tá? Que não é biológico, como, por exemplo, violência, acidentes de trânsito, ok? E essa perca dessa homeostasia, ela pode ser de forma total ou então parcial, tá? Ou seja, comprometer um indivíduo como todo ou parcialmente. Então, a doença vai ser o processo anormal, no qual o funcionamento de uma pessoa vai estar prejudicado ou diminuído em uma ou mais dimensão. Então, é o resultado do desequilíbrio entre o homem e o meio físico, mental e social, como eu falei para vocês, tá certo? Então, doença é a perda da homeostasia ou a perda do equilíbrio, certo? Do homem com o meio em que ele vive, sendo físico, mental e social, tá? E nessa imagem vocês podem ver, tá certo? Os vários sistemas, tá? O conjunto de sistemas que rege o nosso corpo. Então, a gente tem como um exemplo que o nosso corpo ele funciona como uma máquina, tá certo? Então, imaginemos assim, em uma fábrica com várias máquinas, se uma dessas máquinas falhar, se um parafuso soltar, se alguma parte dessa máquina falhar, vai comprometer todas as outras produções, certo? Do mesmo jeito acontece com o nosso organismo. Se um dos nossos órgãos vier a falhar, tá? Ficar comprometido, ele vai acarretar consequências a todo o meu organismo, tá certo? Então, a clínica médica, ela vai ser responsável, vai ser o setor responsável por acolher, tá? Todas as disfunções, todas as doenças provenientes dos vários tipos de sistema. Então, quais são esses sistemas? Vamos ter o cardiovascular, o respiratório, o digestório, o sistema nervoso, o sistema endócrino, tá? O sistema excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Então, todos os tipos de sistema vão estar sendo estudados pela clínica médica, todas essas disfunções, ou seja, doenças que acarretam nesses sistemas, tá bom? E aí a gente precisa entender a definição de doença aguda, doença crônica e doença crônico-degenerativa,
tá? Então, a doença, ela pode ser classificada nessas 3 categorias. Então, o que é uma doença aguda? Então, doença aguda é aquela que tem um curso acelerado. Eu vou grifar aqui para vocês, tá bom? Ai, gente, não tô conseguindo. Aqui. Então, a doença aguda vai ser aquela que tem um curso acelerado, ou seja, ela se desenvolve muito rápido, tá? Outra característica da doença aguda é que ela tem uma duração curta, tá? Ela não demora muito tempo. Uma vez que eu adoeço de uma doença aguda, né? Eu consigo me recuperar dela em um processo muito rápido, tá? Embora ela se acelere muito, ela tem uma curta duração. E ela termina com a convalescência. O que é a convalescência? Com o estado de melhora, quando o paciente ele passa pelo tratamento e ele começa a ter sinais de melhora, tá? Ou então, se essa pessoa não vier a melhorar, essa pessoa pode vir a morte, tá? E essa morte geralmente acontece em menos de 3 meses. Então, se uma pessoa adoeceu e em menos de 3 meses ela faleceu, significa que ela teve uma doença aguda, tá? Então, a gente pode usar como exemplo a COVID-19, né? Esse vírus que os seus sinais e sintomas, ele tem um curso bastante acelerado. Uma vez eu adquiri, logo eu já vou manifestar os sintomas, tá? E tem uma curta duração, cerca de 14 dias. Geralmente o vírus ele já vai entrar no estado de convalescência, ou seja, o paciente ele já começa a entrar no estado de melhora, tá? E se ele não melhorar, o que é que pode acontecer? Só temos 2 opções, ou ele melhora ou então morre, tá? Então, essa morte precoce, ou seja, essa morte com menos de 3 meses depois que eu adquiro uma doença, é conhecida como doença aguda, tá? E a maioria dessas doenças, elas caracterizam-se em várias fases. Quais são as fases das doenças? Então, vai ter início súbito, ou seja, de uma hora para outra, tá? E essa doença, ela vai se desenvolver muito rápido, ok? Como uma gripe, por exemplo. Uma vez eu entrei em contato com o vírus da gripe, logo, de forma súbita, os meus sintomas vão aparecer, tá? E os sinais e sintomas, eles vão ser de forma rápida, tá? Então, geralmente uma gripe dura aí umas 2 semanas, tá bom? Então, ele tem um curso bastante rápido. E aí vamos ter uma fase de deteriorização ou deterioração, tá? Até o máximo de sintomas e danos. Essa fase de deterioração é quando vai até o pico dos sintomas, quando atinge o pico dos sintomas, tá? Vamos ter a fase da manutenção dos sintomas, quando a paciente está ainda naquele quadro de mal-estar, tá? De padecimento, tá? E pode vir a atingir novos picos desses sintomas, até chegar no quadro de convalescência, ou seja, quando a doença ela começa a perder força, tá? E o paciente ele começa a se recuperar, tá? Onde nesse estado de convalescência não vai mais existir sintomas específicos da doença, mas esse indivíduo ele ainda não se recuperou totalmente, tá bom? Então ele está no processo de recuperação. E o que é o que vai ser a doença crônica, tá? Então, as doenças que não é resolvida, a doença crônica ela pode ser definida como as doenças que não são resolvidas num tempo curto, ou seja, dura muito tempo, tá certo? Então, são doenças que não põem em risco a pessoa de imediato, ou seja, no curto prazo de tempo, tá? E as doenças crônicas, elas não são consideradas emergências médicas. Então, um exemplo de doença crônica, temos a hipertensão, temos o diabetes, tá? Temos várias outras, e elas não são consideradas uma emergência médica.
a não ser que, exceto que essa doença, certo, tenha sido agravada, o paciente não se cuidou direito e ele manifeste sintomas que acarretam uma emergência médica, tá bom? Mas as doenças crônicas em si, elas não causam danos, risco à vida da pessoa em um curto prazo de tempo, tá bom? No entanto, elas podem ser extremamente sérias, tá? Então, se o paciente tem uma doença crônica e ele não faz o tratamento de forma adequada, não se cuida, essa doença crônica vai trazer consequências para a vida desse paciente, tá certo? E pode levar até a morte, tá bom? E as doenças crônicas incluem todas as condições em que esses sintomas eles estão ali presentes constantemente e continuamente, tá? E mesmo não pondo em risco a saúde física da pessoa, são extremamente incomodativas, tá? Levando à perda da qualidade de vida desse paciente. Então, exemplos, né? Como eu já falei, temos a hipertensão, os diabetes mellitus, asma também é uma doença crônica, tá? Que compromete o sistema respiratório, doenças de Parkinson, que vai comprometer o sistema nervoso. Então, essas doenças são de características crônicas, tá? Não vai pôr em risco a vida da pessoa no prazo curto, tá? Não são consideradas emergências médicas, porque elas têm tratamento, só depende do paciente essa forma de tratamento, tá? Mas que, de certa forma, vai trazer uma instabilidade da saúde daquele paciente, ou seja, aquele paciente não vai ter a mesma qualidade de vida caso ele estivesse saudável, tá? E as doenças crônicas degenerativas. Então, a doença crônico-degenerativa geralmente, tá, predomina na fase adulta, ou seja, quando o paciente ele já está na fase adulta, certo? A sua prevalência e mortalidade se elevam à medida que a vida média da população também aumenta, tá? Tem as doenças crônico-degenerativas, tem uma evolução lenta, ou seja, os sintomas, eles começam a aparecer de forma lenta, porém, apesar de ser lento, é progressivo, uma vez eu adquiri, uma vez essa doença ela vai evoluindo, mesmo que seja de forma lenta, ela vai ao longo do tempo evoluindo, tá? Essas doenças crônico-degenerativas, elas são caracterizadas como irreversível, ou seja, uma vez que uma pessoa tem uma doença crônico-degenerativa, não tem cura, é irreversível, tá? Pode apresentar um longo período de latência. O que é um longo período de latência, professora? Período de latência é quando os sintomas, os sinais e sintomas, eles demoram a aparecer, tá? Geralmente esses sintomas são assintomáticos, tá? A pessoa não sente, a pessoa não percebe, tá? Ou seja, o seu estado de latência demora. Às vezes a pessoa vem apresentar sintomas já lá na frente. Digamos que uma pessoa já nasceu com a doença crônico-degenerativa. Então, na sua fase de infância, né? Enquanto criança, esses sintomas eles não vão aparecer, tá? Então, esses sintomas eles já só vão se manifestar quando essa criança já estiver uma pessoa adulta, tá? Então, essa fase de latência é grande, tá? Tem um longo período e muitas vezes fica incubado ali, ele é assintomático. Geralmente as pessoas têm a doença e nem sabem, tá? Só vai descobrir depois, lá na frente, quando começar a aparecer os primeiros sintomas. E aí essas doenças crônico-degenerativas vai exigir uma constante supervisão, observação e cuidado, certo? Tanto por parte da pessoa que tem essa doença, quanto por parte dos profissionais de saúde. Então, quais são as doenças consideradas crônico-degenerativas? Então, pessoas que têm problema de Alzheimer, certo? Que afeta o sistema nervoso, né, o cérebro daquele paciente. Então, geralmente é uma herança, né? Pense numa herança ruim, né? É uma herança genética, certo? É uma doença genética passada geneticamente. E geralmente essas pessoas já nascem com essa, como é genético, né? Já nascem com ela. Geralmente não. Elas são
As pessoas que têm Alzheimer já nascem com Alzheimer, tá? Elas não adquirem, elas já nascem porque é uma doença genética. E muitas vezes, se o paciente ele não investigar com antecedência, ainda na fase de criança, não trabalhar a mente, ou seja, né, não ter os cuidados devidos, né, essa pessoa, quando vier a desenvolver os sintomas, já vai ser na fase adulta, tá? Porque ela não prevalece na fase enquanto criança, só vai se manifestar na fase adulta. Então, vamos ter o exemplo da Alzheimer, pessoas que têm esclerose múltipla, tá? Que também é uma doença que afeta o cérebro, a área de percepção, a área de recordações, tá? E a gente precisa também conhecer quais são as causas da doença. Então, como eu falei lá para vocês, tá? As doenças elas podem ser causadas por agentes infecciosos, tá? Esses agentes infecciosos são organismos vivos, certo? Causados por micróbios, como por exemplo bactérias, vírus, fungos, parasitas, tá? Seja agentes biológicos, tá? E muitas dessas doenças infecciosas, elas são transmissíveis, ou seja, passa de uma pessoa para outra, tá? Um exemplo é a gripe, catapora, tá? São doenças infecciosas e que são transmitidas de uma pessoa para outra. E também vamos ter as causas da doenças, né, não infecciosa, tá? Então temos doenças causadas por doenças infecciosas e não infecciosas. As infecciosas são causadas por agentes biológicos, tá? E muitas das vezes elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. E as doenças não infecciosas, tá? Então, as doenças não infecciosas, elas não são transmissíveis, tá bom? Não passa de uma pessoa para outra. Possui diversas causas, ou seja, qualquer coisa que não seja por agente biológico pode ser considerada como doença não infecciosas, tá? Essas doenças, elas podem ser adquiridas, ou seja, ao longo da vida eu posso adquirir uma enfermidade, ou então ela pode ser congênita. O que é a congênita? É aquela que eu já nasço com ela, tá? Então, um exemplo de doenças não infecciosas, as neoplasias nada mais são do que os cânceres, ou eu nasço com ele, ou ao longo da minha vida eu adquiro, tá? Causas externas, como por exemplo violência, acidentes de trânsito, tá? Então são várias causas que podem levar a pessoa a ter uma doença, a ter uma doença não infecciosa, tá bom? E quais são os fatores de risco para algumas doenças? Então, o que é que pode levar, né? O que é que pode ocasionar que essa pessoa tenha uma maior probabilidade de desenvolver uma doença? Então, são aquelas pessoas que não cuidam da sua saúde, que mantêm o colesterol alto, tá? Excesso de peso, que é sedentária, não pratica nenhuma atividade física, que é fumante, faz uso de tabagismo, de álcool, tá? Pessoas que são submetidas a ambientes estressantes, com estresse, pessoas que sofrem muito com fatores emocionais, sejam dentro de casa, seja no seu trabalho, tá? No meio social em que vive, e também barreiras econômicas e culturais, tá? Ou seja, dificuldades financeiras, tá? Que vai acarretar estresse, vai acarretar fator emocional. E aí, como eu falei para vocês, né? Saúde é um conjunto de diversos fatores que me causam bem-estar. Se um desses fatores, né, ele está comprometido, então ele pode comprometer várias outras áreas da minha saúde, tá? Então, quando eu falo em bem-estar, o que significa bem-estar para você? Saúde para você é ter o quê, tá? Se eu perguntar isso a vocês, geralmente vocês vão dizer que vocês são felizes, têm saúde porque tem uma casa para morar, né? Porque tem um alimento na mesa, porque tem condição de fazer viagem, tá? Tem condições para estudar. Então, são necessidades básicas. Tem condições para se
se ter um lazer, pelo menos nos finais de semana, tá? Então, tudo aquilo que me proporciona bem-estar, tá? Eu posso entender como saúde. Então, se um desses fatores ele entra em desequilíbrio, ou seja, existe falha em um desses fatores, então ele pode comprometer várias outras áreas da minha vida, tá? Da minha saúde. E quais são os métodos comuns de tratamento de uma doença? Ou seja, quando eu adquiro uma doença, quais são as formas de eu tratar essa doença, tá? Então, essas doenças, elas podem ser tratadas por medicamentos, tá? Elas podem ser tratadas por cirurgias ou por fisioterápico, tá? Então, para a gente entender o conceito de remédio, tá? Não sei se vocês já pagaram farmacologia, mas lá em farmacologia vocês estudam o que é remédio. Então, remédio, apesar que muitas vezes o remédio, as pessoas relacionam remédio como comprimidos, como remédio que a gente toma, tá? Mas é um conceito errado, tá? Muitas vezes essa pessoa não tem nem discernimento, certo? Mas aproveitando a oportunidade, remédio é tudo aquilo que venha me causar um bem-estar, tá? Tudo aquilo que possa me causar uma sensação de melhora, ok? Então, remédio, né, como o conceito diz, é uma interpretação mais ampla do que o simples ato de tratar um paciente através de medicamento, tá? Então, que tipos de medicamentos são esses? Então, são agentes terapêuticos, como muitas vezes a gente pode estar com dor nas costas e essa dor ela pode vir melhorar com a massagem, com a fisioterapia, tá? Com a caminhada. Muitas vezes a gente consegue melhorar, né? Com um sorriso que é dado, com um beijo, com um abraço, né? Com a motivação da fé, tá? Então, todo recurso empregado no tratamento, certo, de uma pessoa que venha proporcionar um bem-estar para ela, tá? É conhecida como remédio, tá? Não é como, por exemplo, o remédio não se detém somente a comprimidos, a xaropes, enfim, tá? Então, remédio é tudo aquilo que venha me causar um bem-estar, que venha me causar uma melhora, tá? Muitas vezes a gente tá triste, né? Querendo ou não, compromete a nossa saúde, né? E envolve um processo de doença. E tudo que a gente precisa é de uma palavra amiga, de um abraço, tá? Então, entendam. Remédio é tudo aquilo que vem causar um bem-estar à pessoa, tá? Para que ela se recupere da melhor forma possível, ok? Já fármacos, não. Fármacos já são os comprimidos, certo? Os remédios, os xaropes, isso são fármacos, mas remédio é tudo aquilo que vem me causar um bem-estar. E aí, a gente precisa também conhecer a função dos alimentos no nosso organismo. Porque se a gente leva uma vida de sedentarismo, de uma alimentação má, ruim, né? Isso pode comprometer com a saúde do meu organismo, tá? Então, os alimentos eles vão ser utilizados no nosso organismo para realizar um metabolismo, tá? E vai também esse alimento ter a função de ajudar na manutenção e crescimento dos meus tecidos, certo? Dos tecidos dos meus órgãos, tá? E também de fornecer energia para que o meu corpo ele consiga trabalhar. Então, vale destacar que as funções desempenhadas por um alimento dependem dos nutrientes que ele possui. Então, o alimento ele possui vários nutrientes e cada nutriente tem uma função. Então, que tipos de nutrientes são esses? Vamos ter presença de carboidratos. Para que serve carboidratos? Tá? Carboidrato vai servir para fornecer energia. Temos as proteínas, tá? Vamos ter os sais minerais. Então, isso tudo são nutrientes dentro dos alimentos.
E aí, para aproveitar, né, esses alimentos dentro do nosso corpo, ele vai contar, o nosso corpo conta com um sistema digestório, certo? Que vai digerir esse alimento, vai quebrar esse alimento, tá? A fim de que a gente absorva, ok? Esses nutrientes ricos. Então, o sistema digestório vai ser responsável por quebrar em porções menores o alimento, tá? Para esses serem aproveitados pelo organismo. Então, a porção do alimento que é aproveitada pelo corpo é conhecida como nutrientes, tá bom? Então, como eu falei para vocês, os nutrientes são os carboidratos que fornecem energia, tá? Lipídios, o que são os lipídios? São as famosas gordurinhas, tá? Proteína, vitamina e sais minerais, tá? E também água, tá? Os alimentos têm água. Então, a falta de alguns desses nutrientes, né, no nosso organismo pode ocasionar graves consequências, tá? Em virtude da interrupção de alguma atividade básica que a gente vem exercer. Então, é por isso que eu destaco aqui que manter uma alimentação saudável, tá? Manter uma alimentação que contenha todos os nutrientes necessários para o nosso corpo, para que o nosso corpo ele trabalhe em equilíbrio, proporcionando assim saúde, tá? E não adoecimentos. E para finalizar a aula de hoje, tá? A gente vai ver que a enfermagem tem relações interpessoais. O que é relações interpessoais? Tem relações com vários outros setores, com várias outras pessoas, tá? Então, a enfermagem ela vai ter ligação direta com o cliente, tá? O que é o cliente? É o paciente, tá? Essa é uma nova nomenclatura que se dá, tá certo? É errado, embora muitas pessoas ainda falem, inclusive eu, né? Atenção ao meu paciente, né? Já é considerado errôneo falar dessa forma. Então, é o meu cliente. Por quê? Vamos entender. Quando a gente fala paciente, a gente é como se a gente estivesse dizendo que aquela pessoa é obrigada a esperar por algo, tá? Ela deve ser paciente para adquirir algum cuidado. E quando eu falo em cliente, eu tiro a obrigação dessa pessoa, desse paciente, e passo a obrigação para mim. Porque o que é que a gente faz com o cliente? A gente tenta tratar ele da melhor forma, né? A gente tenta conquistar, né? Então, a responsabilidade agora é minha. Então, é por isso que né, errôneo falar, errado falar paciente, porque aquela pessoa não é obrigada a esperar pelos seus cuidados. Você, enquanto profissional de saúde, que é obrigado a oferecer o cuidado, tá certo? Você que deve conquistar aquele cliente, tá? Então, é da sua obrigação como profissional de saúde tratar aquele indivíduo bem, tá? Conquistá-lo, manter um vínculo com ele, um vínculo de conforto, de segurança, tá? De empatia, tá? Então, a enfermagem ela vai ter essa relação com o cliente, vai ter a relação com a família, tá? E também com toda a equipe multidisciplinar. Quando eu falo em equipe multidisciplinar, eu estou falando várias categorias de profissionais da saúde. O médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, enfim, o técnico de enfermagem. Então, toda classe de profissionais da saúde é considerada como uma equipe multidisciplinar. A junção deles é considerada equipe multidisciplinar. Então, a enfermagem ela vai estar interligada com todas essas pessoas, né? Com o cliente, com a família e com a equipe multidisciplinar. Então, deve-se considerar que os familiares estarão passando por todas as fases da doença junto com o cliente, tá? Então, ele vai estar sofrendo também, ele vai estar querendo saber informações, saber como é que está sendo a evolução do quadro daquele paciente. Então, a gente também tem que envolver a família, esclarecer as dúvidas, certo? É como se a gente tivesse que abraçar também. Além do cliente, a gente também abraçar a família, tá? E é importante, é fundamental orientar
sobre também como agir nos cuidados domiciliares, ou seja, proporcionando autonomia no cuidado, tá? Tanto do cliente quanto da família, tá bom? Então, a nossa aula hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, por favor, anotem na próxima aula que eu estarei com vocês online. Eu vou estar esclarecendo as dúvidas, tá? E a gente dá continuidade. Mais uma vez eu quero agradecer aí a presença de vocês, tá bom? E até mais.